Depois do combate, vem a recompensa. Esse é o tema, irmão, deste versículo maravilhoso que eu acho mais bonito da Sagrada. Um homem que, nunca falando assim, todos conhecem a sua história, a sua trajetória como apóstolo, como evangelista e como pastor. Um homem que deixou tudo, considerou tudo como perda. Ele chega a dizer como esterco, lixo, por causa do amor que ele tinha por Cristo. Um homem que lutou com todas as suas forças para anunciar o reino de Deus. Ele dizia, que ele disse em Atos capítulo 20, no versículo 24, que não tinha a vida dele por preciosa. O que importava para ele era cumprir o que Deus o havia ordenado, que era anunciar a palavra da salvação ao povo. E eu te declaro, irmãos, com Paulo em 2 Timóteo, já velho, praticamente com a sua cabeça para ser decolada, para ser cortada em Roma. E Paulo aqui dando as suas últimas considerações, dando aqui as suas últimas palavras, para que o povo visse que Deus estava com ele. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que Paulo, em nenhum momento da sua conversão, ao momento que Jesus encontrou com ele naquela estrada de Damasco, onde Paulo estava perseguindo a igreja, eles estavam perseguindo os cristãos, eles não gostavam de Jesus, eles tinham raiva de ver o cristão passando, falando de Jesus salvado, de Jesus curado, de libertado, porque era o fariseu do nascimento. Foi criado um sistema romano, em Damasco, uma província romana. O que acontece com Paulo, irmãos? Quando Jesus se encontra com ele, logo Paulo cai, porque tamanha é a glória de Deus, tamanha é a presença de Deus naquele lugar. Se vocês notarem, Jesus fala para Paulo, você não pode resistir o recalcitrário contra os aguilhões. Há muito tempo, irmãos, eu creio que Paulo se converteu somente naquele dia. Eu tenho absoluta certeza. Quando ele viu o Estevão morto, cantando e vendo os céus abertos na glória de Deus, e ele conseguiu fazer aquela morte, doeu o seu coração. Talvez eu não poderia falar, mas doeu, porque Deus estava trabalhando na sua vida. E Deus foi um homem perseguidor, um homem truculento, um homem totalmente oposto à vontade de Deus. E fala, você vai ser meu, porque eu te escolhi para fazer a minha obra. É vaso escolhido. Irmão, talvez você esteja preocupado com a sua família, talvez você esteja preocupado com o seu ministério. Sabe uma coisa? Se Deus escolheu você e sua família, fique tranquilo. A obra é dele, ele opera no momento que ele quer, na hora que ele quer, ninguém pode impedir. Paulo estava cercado de homens, cercado de pessoas com ele, as pessoas ficaram assustadas ao verem Paulo no chão, caído. Ele está bem ouvindo uma voz, nós não podemos ver Jesus, mas Paulo viu. Então, irmãos, esse homem se converte. Este homem, logo após que ele se converte, ele vai pregar. Ele vai afirmar, se você observar em Atos 9, versículo 20, ele afirmava para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus. No versículo 22, Paulo já começava a demonstrar. Ele não só afirmava, mas ele falava e Deus curava e Deus observava. Há quem diga, na Bíblia não é como, mas em Gálatas, no capítulo 1, no
que Jesus é o Filho de Deus e você demonstrar. Tem uma diferença grande. Tem uma diferença. Paulo teve que pagar preço. Paulo teve que ir para o deserto. Paulo teve que buscar. Paulo teve que descer. Logo após tudo isso, Paulo ainda, irmãos, já queria pregar. Ele queria pregar onde? Jerusalém. Jerusalém é o centro teológico daquela época. Era onde estavam os melhores, digamos assim, os rabinos, como Gamaliel, que instruiu ele. Mas, porém, eu não conhecia o rabino da Galileia, que se chamava Jesus Cristo, que foi o maior rabino de toda a história. Ele não conhecia Jesus. E eu acho lindo, irmão, essa parte, que quando Paulo queria pregar em Jerusalém, e ele chegou lá porque pensava assim que os galileus não iam dar conta. Era um homem analfabeto, homens iletrados, homens que não tinham conhecimento e talvez dele. Mas Paulo esqueceu de uma coisa. Quando o povo de Israel estava sobre a lei, existia uma velha aliança. E já não estava mais sobre a velha aliança, estava sobre a nova aliança. Na velha aliança, mais ou menos assim, dependia de mim para com Deus. E na nova aliança não. Tudo depende de Deus. Na nova aliança Deus falava assim, olha, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós dependemos de Deus. Paulo queria imediatamente pregar em Jerusalém. Ele falou, não, Paulo, não é isso que eu quero com você. Saia de Jerusalém. Eu não quero você ir. Fala, Senhor, mas ele tentou argumentar alguma coisa. Eu falei, não, eu cheguei com você para falar, não, Deus, eu falo de Deus. E Paulo diz isso, irmão, no capítulo 22 de Atos. Se você ler lá, você vai ver isso lá. Deus o havia chamado para os gentios. Aí sabe o que Deus fez com ele? Falou, não, sabe para você vai? Você vai para casa. Ele voltou para Tarso, para a cidade que ele morava. Mais ou menos 14 anos ele ficou em Tarso. Esse período, o que Paulo fez? Abriu um falo. Eu acredito que Paulo foi ter intimidade com Deus. Porque ele diz no capítulo 1, versículo 12, que tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele falou do Evangelho, tudo aquilo que escreveu, não foi o homem que revelou a ele, não foi humanamente, foi o próprio Deus que revelou a ele. Tudo isso que nós temos sobre Paulo aqui, irmãos, foram revelações de Deus a ele. Foi preço, foi oração, foi busca, foi renúncia, foi desapego, abnegação ao mundo. Foi uma vida totalmente voltada para a glória de Deus. E agora ele chega aqui no final da sua carreira. É muito rápido, dentro do seu papel, não quero passar borrado. Ele chega no final da sua carreira. Ele se oferece para ir a Roma. E Deus confirma isso a ele. E ele está já velho. Já está já com a sua fé fundamentada. Convicto da sua missão. Convicto da sua chamada. E que fez o papel dele como cristão. E como homem de Deus. E eu nessa passagem, meditando e orando, o Espírito Santo falava comigo. Olha, Jesus, Paulo recebeu a história dele e a sua. Paulo exerceu o ministério dele e o seu ministério. Paulo cumpriu a tarefa dele. Ele combateu, ele morreu, alcançou o alvo que ele tinha para alcançar. E guardou a fé. E você? O que você está fazendo? E Deus trouxe aqui conversando hoje.
Deus tem uma igreja que ganha almas. O Espírito Santo tem que falar fortemente ao meu coração. Almas. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que para nós poder pregar, para nós poder anunciar qualquer palavra para qualquer pessoa, antes de tudo, essa palavra tem que estar em nós. Antes de tudo, nós temos que vivenciar. Jesus disse que rios de águas vivas iam fluir dentro de mim. Agora, tem que fluir fora. Nós temos que buscar o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que buscar o fervor espiritual. Precisamos buscar o quê? Amor pelas almas. Para quando você olhar no olho de uma pessoa, no olho do irmão, de uma irmã, você fala, olha, Jesus te ama. E essa pessoa vê que é Deus que está falando com ela. Essa pessoa tem que sentir, olha, ali tem um homem diferente. Ali tem um homem que falou e eu senti firmeza. Eu vi que ele é Deus. Irmão, se você for ler a história de Paulo, de Jesus, de grandes homens de Deus que fizeram diferença, esses homens viviam. Esses homens eles tinham um amor muito grande para com Deus, de intimidade com Deus. Era um homem que não se ludibriava, irmãos. Era um homem que estava na presença do Senhor constantemente. Deus precisa de homens assim. Deus precisa de mulheres assim como Paulo, que combatem. Você precisa combater o que, irmão? Muitas coisas, mas nessa noite eu quero falar especificamente de almas. Precisamos não correr atrás de almas. Irmão, eu não podemos, eu estava mesmo em casa e eu falando, Deus, eu preciso fazer alguma coisa com o Senhor. Ele falou, não, comece a pregar no seu trabalho. E eu devo começar no trabalho, pregar individualmente as pessoas, de falar de Jesus. E muitas pessoas têm falado, irmão, eu tenho que descobrir, irmão, na hora do trabalho, evangelistas desviados, presbíteros desviados, pessoas que cantavam na igreja, pessoas que adoravam na igreja, desviadas. Nós temos que correr atrás, não vamos ficar nem não, quem souber é só Deus, vamos correr atrás. Irmão, se vocês soubessem, mais ou menos por minuto, tanto de alma que o diabo leva ao inferno. É mais ou menos assim que está acontecendo hoje. Eu digo tudo isso. Talvez alguns irmãos que estão pregando, mas nem todos. Porque, irmão, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho certeza. Se um médico, ele vê alguém que está à beira da morte, é UTI, a primeira coisa que ele vai querer fazer é socorrer aquela pessoa. Um bombeiro, por exemplo, se ele estiver passando na rua lá e vê um acidente, alguém que está totalmente quebrado, ensanguentado, ele vai parar e vai tentar socorrer. E nós, como os embaixadores de Deus aqui na terra, nós, como cidadãos de Deus aqui na terra, às vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado, nosso vizinho, de casa, na frente, do fundo, do lado, estão morrendo e nós estamos lá. Nós estamos, como Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 21, nós estamos buscando nossos próprios interesses. Esquece o próximo. Esquecendo de ajudar as pessoas que estão precisando. Complete a sua carreira, irmão. Cumpra o que Deus designou para você cumprir. Cumpra em oração. Se você tem capacidade, Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a nossa suficiência ou a nossa capacidade vem de Deus. Deus vai te capacitar. Mas para isso, irmão, temos que colocar esse amor pelas nossos corações, pelas pessoas, pelas vidas. Temos que salvar outras pessoas, irmãos, que estão morrendo, que estão aí perecendo, que estão aí, irmão, jogadas por Satanás, sendo destruídas. Só um caminho para ir para o céu, mas há mais de 1 milhão de caminhos para ir para o inferno. Há milhões de alternativas para as pessoas se perderem. Mas Jesus falou, eu sou o caminho. Só tem um caminho que leva para o céu, que chama Jesus de Nazaré. Não adianta procurar outro caminho. Não adianta procurar outra saída. Mas nós, como igreja, nós temos que levantar a nossa bandeira de pregadores, de ministros, de evangelistas, de homens de Deus para ministrar as pessoas que estão perecendo. Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, em uma vez ministrando para seus alunos,
vocês. E convidar vocês para ser embaixador da Inglaterra em qualquer país do mundo, não rebaixa o posto, não. Deixamos de ser embaixador dos reis, Senhor dos senhores. Às vezes, irmão, nós temos vergonha de pregar a palavra, irmão, nós é embaixador de Deus. Nós somos a autoridade de Deus na terra. Nós somos pessoas que Deus escolheu para anunciar a palavra. Nós somos pessoas que Deus nos confiou. Nós somos testemunhas de Deus aqui na terra. Nós temos que anunciar mesmo, nós temos que incomodar mesmo, nós temos que pregar mesmo, nós temos que batalhar mesmo. Sabe por quê? O teu descanso, o meu descanso não é na terra, o nosso descanso é no céu. Às vezes nós ficamos com irmão, fica tranquilo. Leia a palavra, ore, não fique esperando pregar só aqui na frente, não. Não fique esperando só pregar em tempos, não. Prega individualmente mesmo. Se você não consegue pregar, que sua vida seja uma pregação. Que sua vida seja uma pregação. Se um colega meu chegou e falou assim, Gerson, você prega, primeiro você prega, depois você fala. Aí eu entendi. Eu fui entender. Minha vida é uma pregação. Primeiro eu tenho que pregar para mim mesmo, eu tenho que viver. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Não adianta falar de mãos aqui alto que eu estou vivendo. Eu estou falando que eu estou vivendo. Irmãos, Deus tem falado no meu coração grandemente. Gerson, acabou. Eu estou voltando. Não vamos brincar mais não. Não brinca mais não. Irmão, demora. O alto tempo é o céu, irmão. Nessa terra tudo vai ficar. Tudo vai passar. Tudo vai ficar. Não adianta você pensar, aquele carro, aquela casa não vai ficar. Tudo vai ficar. Agora eu tenho certeza de uma coisa. Que tem coroa, que tem glória, que tem aleluia, que tem bênçãos espirituais para a sua igreja. E que nada pode comprar, que nada pode tirar, porque é presente e é graça e é glória de Deus para o seu filho, para Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Eu estou falando hoje em casa. Deus fala no meu coração fortemente. Ele quer estar soldados para a guerra. E ele está no meu coração, Gerson, você quer encarar a minha obra com, pelo menos tentar, como o Paulo encarou? Você teria coragem de abrir mão de alguma coisa por causa do Evangelho? O que você teria coragem de abrir mão hoje? Seu conforto, os prazeres carnais, os prazeres momentâneos. O que você estaria disposto hoje por causa das almas? Irmão, Jesus ele veio com um motivo, saiu para salvar. Homem de Deus ele veio o quê? Para pregar a palavra. Mas também tem uma coisa que o pastor João fala isso muito aqui, que é importante, importantíssimo. Não adianta só ganhar almas. Não adianta só juntarmos as pessoas da igreja, nós temos que cuidar. Deus vai nos capacitar, para nós cuidar das pessoas. Para nós ganhar elas para Jesus e ao mesmo tempo estar cultivando, estar ensinando, estar instruindo elas para quê? Para que elas cresçam e deem fruto e o fruto delas possa permanecer. Eu quero cuidar aqui na frente, os irmãos, crentes, cristãos. Quer fazer o grupo de Deus? Seu cara de almas. Eu não sei, irmão, Deus vai te capacitar. Busca no Senhor. Vamos ganhar almas. Eu estava pensando em casa que nós somos muito presentes. Se cada um ganhasse uma alma para Jesus, e cuidasse dela, nós estaríamos 600 membros de Quero falar mais sobre Deus vai capacitar essa igreja. Nós vamos ser ganhadores de almas. Eu vou ser ganhador de almas. Você vai ser ganhador de almas. E nós vamos povoar o céu. Deus não quer soldados para a guerra. Deus não quer soldados sentados. Deus não quer soldados sentados. Deus quer soldados de pé. Veja aqueles meus irmãos que querem ter compromisso com Deus. Eu sou o primeiro, irmãos. Já tem uns 3 meses que eu estou pregando.
é o coração de Deus. Em vez de muitas almas de pé, nós não acreditamos a isso. Nós estamos igual a Silva, a história que o pastor contou aqui, só olhando para a nossa vida, para nós. Só pensamos a nós mesmos. Não temos coragem mais de dividir o pão. Não temos coragem mais de dividir as nossas angústias. Eu queria falar um tema, mas eu fiquei com medo. Como nós não sei, mas eu já estava orando e Deus falou comigo, passou olhando. Não foi esse monte mais nada. Fiquei a noite quase toda por na Bíblia. E chorava. E Deus falou, não. Você vai pregar sobre almas. Vamos tratar nossa régua mais, irmãos. Vai ter que brincar na mão. Vem cá, mandar a caçuca, mandar a cara. Vem cá, mandar a caçuca. Não há alegria maior para Deus do que a alma de vida. Tem uma vida para Jesus, mas pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu quero uma palavra. Eu vou orar pela música de Jesus, Deus abençoe. Que Deus nos dê esse compromisso para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Olha, mesmo você que não veio aqui, irmão, quer que você aí no seu lugar. Faça um compromisso com Deus que você vai me retirar. Aí é onde você está. Você está aqui na frente. Deus vai te honrar. Você comprar um carro é uma vitória. Você comprar uma casa é uma vitória. Mas não existe vitória maior na vida do crente que leva uma alma para Jesus. O céu não faz festa quando eu compro carro, o céu não faz festa quando eu compro casa, mas a Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Feche os seus olhos. Olhe para essa outra que está aceitando Jesus. Olhe com ela. Olhe para ela e ela também. Pai, em nome do Senhor Jesus. Teu povo veio à frente hoje, depois dessa palavra, para se compromissar, para se aliançar, para ser ganhadores de almas para o Senhor, para anunciar a tua palavra, para anunciar a Jesus, para anunciar o Senhor. Dá a eles a autoridade do teu Espírito para abrir a boca. Que quando eles abrirem a boca para falar do Senhor, charicando na sua vida. Ah, meu Deus! A tua palavra na boca deles possa penetrar na alma das pessoas. Que eles possam, Senhor, ter amor pelas almas. Que o teu Espírito possa incomodar-nos. Para que, Senhor, nós anunciemos a Jesus Salvador. Em tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Para que no final da nossa vida nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ganhei almas para o Senhor, e é isso que nós levaremos para a eternidade, as almas que ganhamos para o Senhor. Pai, há uma moça que está aceitando o Senhor aqui como Salvador, há uma moça que está dizendo: sim, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Escreve, pois, o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, Senhor, alegra a sua alma e dá a ela vida nova, vida com Cristo, no nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Vai, irmão, volta ao seu lugar, mas com o propósito de ser ganhador de alma, com o propósito de ser, vir a Deus com alma. Aleluia, aleluia. Tome seu lugar, estando só. Nós estamos terminando. Glória a Jesus.